Livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo os transmitidos mesmo que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Aí Lucas, capítulo, glórias a Deus, 24, e o último versículo que diz assim: E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. 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 Glórias a Jesus. Aqui está um homem que, após se converter, ele procurou se informar de tudo aquilo que era necessário se saber, conforme as coisas que se havia anunciado no seu tempo e na sua época. Glórias a Deus. Lucas, ele procurou todas as informações possíveis para que viesse repassar para Teófilo, e também que a palavra viesse a alcançar o tempo presente. A Bíblia diz no primeiro versículo, ele dizendo assim: Pois tendo muito empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele procurou colocar tudo em ordem, de acordo com aquilo que se ouvia, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, cresceu, pregou o Evangelho, anunciou, e o próprio Jesus falou que era a luz do mundo. Lucas, porém, ele procurou todos os fatos possíveis do que havia acontecido no seu tempo e na sua época. Ele não chegou a ver Jesus pessoalmente, mas ele começou a ver as maravilhas que acontecia através dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Um poder que ele jamais imaginava estar vendo na sua frente, a não ser dos contos históricos, aonde ele se ouvia falar que Moisés atravessou o Mar Vermelho, que Deus fez as pragas cair sobre o Egito. Essas coisas ele sabia. E agora milagres diante de seus olhos foi coisas que ele procurou saber mais minuciosamente. E a Bíblia diz que ele coloca em ordem todas as narrações, ou aquilo que chegou ao seu alcance, para que viesse detalhar para a vida de todo homem e toda mulher, para chegar ao conhecimento da vida de Jesus. E uma das histórias que mais me chama a atenção foi quando Lucas, ele escreve essa narrativa dizendo que Jesus falou da vida de dois homens. Um era rico e o outro nem pobre não era, o outro era mendigo, o outro mendigava. Mas Lucas, ele colocou em ordem tão detalhadamente, irmãos, irmãs e todos que estão me ouvindo nessa hora, que não tem como você ter dúvida que o céu e o inferno existem. Apesar de uma cambada de endemoniado que está andando por aí, dizendo que é fanatismo,
dizendo que a palavra de Deus é um livro qualquer. Essa turma nem viveu direito ainda na terra e quer declarar que a palavra de Deus é falsa? A palavra de Deus existe bem antes da nossa existência. Aí tem uma turma que anda por aí, que nem viveu direito ainda na terra. Tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, eu sei lá qual é a idade desse elemento, dessa pessoa. Nem viveu direito ainda na terra e quer contrariar a palavra de Deus. Vai morrer daqui a pouco e, se não se salvar a tempo, vai queimar no fogo do inferno. Vai queimar no fogo do inferno. Do Gênesis ao Apocalipse fala sobre a existência do inferno. Irmão, como é que eu faço para escapar do inferno? Aceita Jesus. Aceita a Jesus. Glória a Deus. Mas aqui está Lucas preocupado. Lucas, ele está preocupado em colocar em ordem os fatos que estavam acontecendo e que tinham acontecido concernente à história da vida de Jesus. Lucas se deparou com discípulos que ainda que estavam vivos e outros que já estavam começando no Evangelho. E ali ele procurou saber de um, de outro. Creio eu, irmão, que ele foi de casa em casa. Você ouviu falar sobre Jesus aqui? E a pessoa, eu ouvi, rapaz, mas tem muito tempo. Olha, foi um grande homem. Mas os sacerdotes, os escribas, os fariseus, por ciúme, por inveja, entregaram eles para a crucificação. Aí a Bíblia vem no versículo 2, diz: segundo nós transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Lucas se deparou com alguns deles pregando o Evangelho. E creio eu, irmão, que além dos 12 discípulos, outros que ainda estavam vivos, porque a Bíblia diz que Jesus levantou 12 e depois Jesus levantou mais 70 discípulos. E ele foi enviando esses discípulos. E assim falou com os discípulos: vai de 2 em 2, pregai o Evangelho, anunciai em meu nome, pregarão o Evangelho, curarão os enfermos, expulsarão demônios. A Bíblia é tão clara que quando Jesus ainda estava vivo antes de morrer, alguns dos discípulos vieram a Jesus e falaram: Senhor, vimos que algumas pessoas em teu nome não estão conosco, mas estão em teu nome expulsando demônios e estão pregando o Evangelho. Nós vamos os impedir. E Jesus falou assim: não os impeçais, porque quem não é contra nós é por nós. E Lucas começou a decorrer, começou a caminhar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, bairro em bairro, quer dizer, indo de bairro em bairro, perguntando a um, perguntando a outro, e escrevendo. Glórias a Deus. Aí vem o versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por em ordem, havendo já informado minuciosamente tudo desde o princípio. Ele foi minuciosamente. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Minuciosamente é procurar saber todos os detalhes possíveis para não errar, para não falhar. Infelizmente, nós estamos num tempos que a maioria das pessoas, em vez de procurar saber a informação correta, fica ouvindo A, B ou C, que despreza a palavra de Deus e tira essas pessoas como correto. Mas ele ou ela mesmo não procura saber da verdade.
Irmão, eu gosto de ouvir pregador e pregadora. Mas desde o momento que eles começam a sair fora da palavra de Deus e falar que nem tudo é o que está escrito, eu já deixo de ouvir. Porque a nossa esperança está aqui, ó. A nossa esperança é isso aqui, ó. A palavra de Deus. E a pessoa começa a falar que nem tudo é o que está escrito. Igual tem uma turma aí que quer viver em pecado e ama o pecado. Aí fica falando que a palavra de Deus é discriminatória, a palavra de Deus é preconceituosa, a palavra de Deus tem razão. É mentira, irmão. Essa turma aí quer viver no pecado, ama o pecado e fica botando desculpa porque a palavra de Deus condena o pecado deles. A palavra de Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Aí no versículo 4 diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Glórias a Deus. Daria para fazer uma vigília, irmão, aqui agora. Você está informado de quê? Hein? Aonde é que está a tua mente e teu coração? Hein? Vou falar de novo o versículo, ó. Lucas capítulo 1, versículo 4. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Meu Deus do céu. Glórias a Deus. O que você tem feito com o tempo que você tem? Hein? O que você tem feito? Tem lido a Bíblia? Ou tem estado diante da televisão perdendo tempo? Qual é a informação que tem chegado até você? Você está informado de quê?